Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Célia e hoje eu vou tratar de um tema muito interessante, que é julgar, o tema de julgamento. Julgar é sempre falta de amor? Então, se você já gosta desse tipo de tema, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e já compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir, assistir um tipo de vídeo como esse, sobre esse tema. Então, para falar sobre esse tema, eu vou utilizar o livro, eu utilizei na verdade, para escrever, para trazer aqui para vocês, o livro Polêmicas na Igreja, do autor Augustus Nicodemos, Doutrinas, Práticas e Movimentos que enfraquecem o cristianismo. Então, é um livro que eu já trouxe alguns vídeos aqui para vocês, eu vou trazer ainda mais, acredito eu. Se você achar interessante, já vou deixar aqui na descrição e você pode adquiri-lo utilizando o meu link, que aí você vai contribuir para o crescimento do canal de uma forma indireta, contribuindo de forma direta com uma pequena parte da sua compra. Então, para falar sobre esse tema, a gente vai também utilizar a Bíblia, é claro. Essa falta de clareza em relação a esse tema tem se tornado muito comum. Tem se tornado muito comum as pessoas considerarem falta de amor o confronto de ideias. Então você não pode, você é cristão, então você não pode discordar com a outra pessoa, você não pode confrontar ideias no que tange a teologia, no que está relacionado à teologia. Então você não pode discordar, porque aí você não está tendo amor, está faltando amor em você. Você não pode discordar com as outras pessoas porque isso é falta de amor. Então tudo se tornou muito relativista. Então tudo é passível de outras interpretações que você é obrigado a aceitar. Você não pode corrigir o seu irmão ou falar de alguma determinada doutrina ou denominação porque você vai faltar amor em você. Você estará julgando e isso é falta de amor. E na verdade a gente sabe que a sabedoria consiste em saber o momento certo de falar. É claro que existe a hora e o momento certo de falar, assim como existe a hora e o momento certo de se calar. Para quem assistiu o meu vídeo onde eu falei sobre Abigail da série Mulheres da Bíblia, a gente sabe que Abigail ela soube o momento certíssimo de falar com Davi e o momento certíssimo de se calar perante seu marido e falar com ele somente no dia seguinte. Então existe sim o momento certo de se falar e isso é sabedoria. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Então existe um momento certo de serem ditas todas as coisas. Então não é falta de amor você confrontar. Não é falta de amor você confrontar um irmão que não anda na verdade, que não está seguindo aquilo que é dito nas palavras de Deus. Existe sim a possibilidade de você falar com seu irmão, de você conversar com ele, porque principalmente no meio dos jovens, principalmente entre os jovens, tudo se tornou relativo, tudo aquilo que você fala se tornou relativo para eles. Então é preciso sim confrontar as ideias e isso não é falta de amor, não é julgar, não é falar no momento errado, é sim falar no momento certo. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Então Paulo confrontou Pedro quando ele deixou de viver o evangelho genuíno. Então sim, você tem que confrontar, você pode sim, você tem essa liberdade de confrontar as pessoas. Amor e a verdade andam junto, ali lado a lado. E não pode ser confundido com falta de amor. A verdade, a palavra de Deus, a verdade, a moral, a ética, ela não pode ser confundida com falta de amor. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, a verdade, ela traz a salvação, traz a vida eterna. A gente não deve também, tem um outro lado da moeda que a gente não deve confundir amor com uma garantia de espiritualidade, porque às vezes a gente vê determinados segmentos falando que tem amor pelo próximo, quando na verdade eles estão acobertando o pecado, estão acobertando doutrinas que fogem da palavra de Deus, acobertando a promiscuidade. Então, como dizem em Ezequiel 33:31, e eles vêm a ti
como o povo costumava vir, e se assentavam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Então, na verdade, eles estão acobertando a promiscuidade, disfarçando na presença de amor. Então, ter amor ao próximo, ter amor ao seu irmão, não é tolerar todo tipo de conduta, não é tolerar práticas irregulares dos membros da igreja, do seu irmão, da igreja, de alguém conhecido. Amor não é tolerar práticas erradas. Amor não é isso. Isso é acobertar má conduta. O apóstolo Paulo, ele diz que amava os cristãos, os irmãos, na verdade, porque eles conheciam a verdade e andavam na verdade. Então eu vou ler aqui 2 João: presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Então é o que eu disse, a verdade e o amor, eles andam ali lado a lado. João, ele resistiu sim com firmeza aos erros teológicos. A gente tem exemplo disso em 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Então a busca da verdade é a busca também da justiça, é a prática da justiça. Mas aí existe aquele lado da moeda que as pessoas falam, não é? Que Jesus proíbe o julgamento, lá em Mateus capítulo 7, do 1 ao 6. Eu vou abrir aqui. Mateus 7, do 1 ao 6, que Jesus diz: olha, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos são de medir a vós. E por que não reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes as pisem e aqueles, voltando-se, vos despedacem. Então Jesus, na verdade, ele está falando aqui que ele proíbe o julgamento hipócrita. Por exemplo, se você, falar palavrão é um pecado. E aí você é o tipo de pessoa que fala palavrão. E aí você vê o seu irmão falando palavrão. E você julga o seu irmão e vai falar com ele: olha, que coisa feia falar palavrão, é contra a palavra de Deus. Mas você fala palavrão. Então é isso que Jesus está falando. Você não pode ser hipócrita. E a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, antes de você julgar o irmão, examine-se, veja se em você não há o mesmo tipo de pecado que o irmão está cometendo, para depois você ir lá com a autoridade que é dada por Deus e conversar com o seu irmão. Se a gente não julgar o irmão, se a gente não conversar com o irmão, não exortar, a gente vai estar contribuindo para que se propaguem mentiras, para que se propaguem doutrinas erradas. Em 1 Timóteo 5:22 diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Então, o que está querendo dizer aqui? Que você não pode concordar em pôr as mãos sobre o pecado do seu irmão, sobre o pecado do próximo. Então você precisa estar atento a isso. Por quê? O que ele está querendo dizer aqui? Se você vê um irmão pecando e você continua ali com ele como se nada tivesse acontecendo, você finge que não está vendo, finge que não é com você. Você está concordando com o pecado dele, então isso vai recair sobre você. Então a gente precisa sim tomar um cuidado de guardar nós mesmos e guardar os nossos irmãos. Ter cuidado com as nossas almas e ter cuidado com com a alma do seu irmão. Então o amor bíblico, o amor
cristão, ele disciplina, corrige, repreende, diz a verdade, e quando as pessoas se arrependem, quando há arrependimento, o amor cristão perdoa, esquece, tolera, suporta. Então, quando Jesus ele perdoou a mulher adúltera, ele disse lá no livro de João 8, versículo 5, ele disse: vá e não peques mais. Então ele disse: olha, eu tô te perdoando agora, mas tu não peca mais. Então Jesus ele perdoou a mulher adúltera e ele exortou ela, disse: olha, não peques mais. Ele perdoou ela e cobrou retidão. Ele disse: olha, permanece no caminho estreito. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, Paulo diz que o amor ele se regozija na verdade, ele se satisfaz, ele fica feliz com a verdade. Então, ou seja, o amor ele aprova a verdade, fica feliz quando a verdade de Deus prevalece. Então, a defesa da fé é você defender a palavra de Deus, você defender o que é dito aqui na Bíblia, não é falta de amor. É pelo contrário, a defesa da fé não é falta de amor, é sim amor. Augusto de Nicodemos, aqui no seu livro Polêmicas na Igreja, ele diz que falta de amor seria a gente deixar as pessoas continuarem sendo enganadas se ao menos tentar mostrar o outro lado da questão, se tentar mostrar o outro lado da moeda. Então isso é falta de amor, você vê uma pessoa seguindo o caminho errado e deixar ela seguir no caminho errado sem ao menos tentar mostrar para ela o outro lado e fazer com que ela vá para o caminho certo. Então julgar não é falta de amor, não é o erro, mas a gente primeiro precisa se examinar para depois conversar com o irmão para colocar tudo no caminho certo. A gente deve se colocar sob o mesmo juízo que a gente coloca as outras pessoas e admitir também que às vezes a gente fala algumas bobagens e que os nossos objetivos seja ajudar o próximo, corrigir o que tenha sido feito de errado e não somente julgar por julgar para jogar a lama na cara do próximo, para jogar o pecado na cara dele, que seja que nós tenhamos o objetivo de ajudar o próximo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado de dialogar mais, de aprender um pouco mais sobre esse tema e se sentir um pouco mais livre em relação a conversar com seu irmão em algo que você veja que é necessário. Mas lembre-se, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vejo vocês no próximo. Tchau!